Pessoal do Papo de CEO, mais um episódio aqui no EBDI, sabe, CIO 2023, e agora a gente está com o Luiz, CIO da Lynx, pessoal. Uma empresa que tem pouco software, né, Luiz? Tem quase nada. Quase nada. Luiz, obrigado aí por você ter topado essa conversa com a gente. Acho que vai ser de grande valia para todo mundo que escuta, principalmente porque a Lynx tem uma trajetória muito interessante no mercado brasileiro, né? Não, eu que agradeço o convite, a oportunidade, né? Lynx é uma empresa bastante conhecida no ramo de varejo, né? Tanto no físico quanto online, nas operações Brasil e América Latina, né? Focado desde o pequeno varejo até o grande varejo, né? Em vários segmentos aí. Então a gente é um pouco silencioso, mas a partir de que você ouve o nome, você acaba prestando atenção, né? Quando você vai abastecer o carro, você vai numa loja de roupas, você vai num restaurante, você vai em várias outras situações que você consome o varejo, você está ali com a gente está do ladinho ali apoiando o nosso varejista. Eu queria começar o papo perguntando sobre isso. A Lynx tem quantos softwares, cara? Na questão de softwares e segmentações, né? Eu vou dar um número para você que talvez não seja o ideal aqui, né? Mas quando eu olho o número de softwares e soluções, são mais de 800 no total. Quase nada. Quase nada, né? Desde soluções que focam e-commerce, OMS, engajamento e reengajamento de compra, estamos falando do mercado digital, né? E aí depois a segmentação, né? Quando você olha posto de gasolina, tem soluções específicas de acordo com o número de bandeiras, né? Se você for falar sobre restaurantes, aí tem toda uma estruturação de produtos, inclusive cardápio digital. E isso vai uma série de outras soluções. Uhum. Para cada software, para cada sistema, você tem o quê? Um squad? Como é que é dividido essa dinâmica de sistemas para entender um pouco da estrutura interna de tecnologia? Perfeito. A gente trabalha em duas grandes estruturas. Uma olhando o corporativo, né? Basicamente são os times que atendem às demandas de operações para que a Lynx funcione, né? Uhum. A maior parte desses times estão comigo. E a outra parte do meu sócio, o CTO, né? Que olham produtos, né? A estruturação, ela tem um conceito do período de aquisição e incorporação de companhias, né? Pelo crescimento inorgânico. Então, temos os escritórios, estão espalhados aí pelo Brasil, né? E também em outros países da América Latina. E esse escritório basicamente opera um dos produtos ou mais de um dos produtos, né? Então, um exemplo prático, em Porto Alegre tem um escritório que opera 2, 3 produtos, né? Dentro dessa operação. Cada operação pode estar em um ou mais segmentos, né? Então, eu posso ter o automotivo, né? Que é um segmento que a gente também atua, né? Juntamente com um mesmo time ali operando serviços financeiros integrados, com outro time operando a parte de digital. Então, quando você fala de modelo de operação, a gente poderia aproximar de um modelo Spotify, onde eu tenho tribos relacionadas a segmentos, e ali eu tenho as squads que operam cada um dos produtos, né, com a especialização. Dentro dessa mesma vertical estrutura, no modelo matricial, você tem a operação que atende o comercial, atende o time de serviço, atende o time de implantação e também dá sustentação pós-venda, né? Então, o dono daquela vertical está olhando fim a fim a operação e nós temos as verticais corporativas, né? Que estão olhando de forma matricial aquela operação, o modelo, a governança e o que for necessário para que a gente mantenha a operação. Ótimo você ter tocado sobre esse assunto, porque a gente vê modelos matriciais em muitas empresas, mas é difícil do povo até conseguir entender um pouquinho como funciona isso. Então, quando você diz que tem matricial, você tem uma pessoa que cuida do end-to-end ali enfim, gente, o comercial, como você disse, e aí você tem a verticalização ali daquela tribo, né, daqueles squads. E aí, essas pessoas que estão nessa interseção, eles fazem duplos reportes para cada um. É isso? Como funciona essa gestão de liderança? O modelo matricial é um modelo complexo, mas no momento que você consegue botar ele para rodar, você tem uma série de ganhos nesse sentido.
Do ponto de vista de liderança, sim, você vai ter um duplo reporte, né? Aí depende do nível da liderança que a pessoa está. Mas no nível operacional, você vai ter praticamente um reporte único para aquele líder que está operando aquela squad, né? Sim. Vamos num caso prático, daí facilita um pouco o entendimento. O time de atendimento e suporte de um produto de food, né? Ele tem um líder, né? Sim. Esse líder, ele tem um reporte direto à diretora de suporte nacional, né? Então, somos num processo cross-matricial, né? Uhum. E ele se conecta com o líder de P&D e com o líder do segmento. Então, para que ele possa manter a sustentação e se conectar à necessidade de apoio ao nosso cliente na ponta, ele tem que estar conectado ao segmento. Mas ele tem um reporte do processo, do modelo que ele vai seguir num cross. Então, ele recebe a instrução de como ele vai operar, ele tem um acompanhamento da carreira dele e do time dele, né? Ele tem um acompanhamento do modelo da operação e do ponto de vista de produto, de segmentação, de atendimento, foco no cliente, ele está conectado com a vertical que ele opera, né? Quando você começa a operar isso no dia a dia, né, praticamente isso entra no SEG e passa a ser comum, né? É um processo complexo de implementação, mas ele é muito comum na segmentação de software. Entendi. Principalmente quando você opera no modelo de segmentação especializado a um negócio como é o nosso em varejo. E você se utiliza de alguma forma de desenvolvimento em termos de módulos que conseguem contemplar mais de um sistema quando você vai fazer um desenvolvimento? Porque eu penso que você tem 800 sistemas. A melhor forma que está me vindo aqui na cabeça, tá? Eu posso estar falando besteira. Mas a forma que me vem aqui na cabeça é você conseguir modular e criar módulos onde você consiga fazer essa gestão. E aí, quando você vai fazer um desenvolvimento de módulos, ele tenta suprir vários sistemas ao mesmo tempo. Perfeito. Deixa eu só explicar um ponto adicional. Quando eu falo de 800 sistemas, eu estou falando do mundo Link Software como um todo, tá? Aí envolve corporativo, envolve tudo, né? Então eu tenho uma visão mais ampla, até porque pelo meu papel eu preciso estar com esse contexto. Mas quando você olha o segmento, existe um produto, né? Um produto para aquele contexto, né? Então, vamos falar de operações shopping, eu tenho um produto chamado Microvix e ali eu tenho modulado de acordo com aquilo que eu vou operar. E para setor de óticas, tem o Microvix Óticas e ele opera modulado para atender a especialização daquele segmento. Então, basicamente, nós temos um produto especializado que vai atender aquele segmento do varejo, né? E ele se integra a outros produtos para poder dar uma experiência para o cliente em soluções diversas, seja de dados, seja de conectividade, seja de serviços financeiros, né? Então, você vai conectando esse produto com outros produtos do nosso ecossistema para poder dar uma experiência fim a fim para o nosso cliente e não ter necessidade de ficar procurando no mercado outras soluções. Entendi. Então, o que você está me dizendo é que, na verdade, tudo é muito dentro daquele segmento, mas eles se conectam entre si para poder criar meio que uma cauda longa ali de serviços. Exatamente. Outro exemplo, né? A questão de Dash BI, né? É muito mais interessante que eu trago isso de uma forma de soluções e serviço integrado dentro do próprio RP para o varejista, né? Para que ele tenha a solução no mesmo local. Banking, né? Quando eu trago o banking integrado, serviços financeiros, né? Trago a conta integrada dentro do RP, eu trago uma experiência para ele que vai facilitar o dia a dia dele. Então, cada vez mais eu tenho esse volume de sistemas, né, dentro do meu cardápio, né? Mas cada vez mais integrados, cada vez mais operando fim a fim naquilo que o varejista precisa operar no dia a dia dele. Legal. E como é que a Lynx chegou em tantos sistemas? Vocês cresceram de forma muito inorgânica, né? Vocês fizeram uma série de aquisições. Como é que foi esse caminho, assim? E por que essa estratégia? Crescimento inorgânico, né? Você busca o crescimento, né? Para uma aceleração, tomada de mercado e a estratégia da companhia de buscar uma série de iniciativas, uma série de soluções, uma série de produtos que vão atender o nosso varejista naquilo que eu comentei anteriormente de buscar sempre a solução fim a fim.
Quando você não tem condições, né, meios de forma orgânico, né, e atendendo ao mercado na velocidade que ele precisa, fazer um processo de criação de novo produto, investimento e a espera para isso, né, você vai pela aquisição. A Lynx, ela investiu muitos anos, né, são mais de 37 aquisições ao longo dos anos. Isso nos deu muita experiência num processo de integração dessas companhias. Interessante. Basicamente, a gente respeita muito o legado, né, do que vem daquela companhia, a gente aprende muito com ela, né? E a gente criou toda uma estrutura, toda uma esteira para poder trazer essa companhia para dentro do nosso processo, né? Nossa média de integração e incorporação de uma empresa é 3 meses, cada empresa adquirida. Então, Muito rápido. a gente tem... Não, e quando eu falo incorporação, não é só sistema. Tem uma questão de cultura, de pessoas, né? Tem uma questão de processos, tem uma questão... E às vezes as pessoas falam o seguinte: é mais fácil incorporar a empresa pequena ou a empresa grande? Eu diria que Não sei. o trabalho é o mesmo, porque a pequena tem ausência de processo, né? E a grande tem as complexidades de troca de ferramenta, né? Então, nós criamos um modelo, uma máquina que gira muito bem, que no processo de incorporação, integração, a gente consegue trazer isso para a esteira, adaptar o nosso billing, né? A regra, billing é nosso, então a gente consegue adaptar o billing à regra necessária daquela operação e consegue rapidamente trazer isso para os nossos produtos e disponibilizar nos nossos canais. Então, é uma máquina que gira constante, foi evoluída ao longo dessas 37, com muita maturidade para a gente poder fazer isso de uma forma muito mais veloz. Eu acho isso fantástico, porque existem empresas no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que cresceram de forma muito inorgânica e fizeram sucesso. E aqui vocês foram um sucesso, né? Vocês são um sucesso. Mas tem muita empresa que não conseguiu fazer essa mesma trajetória de aquisição, que ao longo dos processos de aquisição acabou adquirindo novos sistemas, chegou lá no quinto, no sexto, desestruturou todo o resto, né? Eles não conseguiram dar essa sustentação. Como você mesmo disse, vocês conseguiram masterizar esse processo também depois de 37, né? Se não tivesse feito, não estava aqui, a gente não estava aqui conversando. Mas vocês conseguiram masterizar esse processo de crescimento inorgânico. Vocês pensam em continuar crescendo nesse processo inorgânico? É claro que o orgânico vai acontecer, porque vocês têm 37 aquisições, mas ainda tem espaço para inorgânico dentro da Lynx? Tem espaço para investimento, né? Isso sempre faz parte de uma estratégia natural, né, do nosso negócio, né? E a gente tem esse contexto em todas as nossas discussões, né? Mas a gente entende que existe uma grande oportunidade no nosso negócio de a gente operar de forma cross dentro das nossas soluções para poder melhorar a experiência do varejista. Então, a gente fez uma série de incorporações no ano passado, até advento do processo de aquisição da Stone, né? Uhum. Que já tinha uma série de empresas do portfólio de software já atrelados, e a gente tem muita oportunidade, né, na mesa para a gente poder conectar essas soluções e integrar elas para poder levar a melhor experiência na ponta. Então, existem trabalhos constantes. E o processo de crescimento inorgânico, ela faz parte da estratégia da nossa operação. E me diz uma coisa, hoje qual é o produto mais complexo que você tem em termos de operação tecnológica, né? Aí você fez uma pergunta bastante difícil. Eu diria que é muito difícil responder para você uma complexidade com relação a sistemas. Eu acho que não necessariamente sistema, mas sim integração, né? A gente costuma usar a máxima lá que sistemas não se integram porque pessoas não se integram. Isso Justo. Bobeça do meu chefe. Mas assim, quando você traz isso para o contexto do dia a dia, o desafio da integração está muito relacionado a times diferentes, squads diferentes, com estratégias e com focos completamente diferentes. E o maior desafio de nós, líderes, é trazer o máximo dessa integração entre as pessoas para que os sistemas sejam integrados. Então, eu diria que esse é o ponto principal, esse é o maior desafio, é onde a gente investe bastante energia no nosso dia a dia.
Integrações. Integrações. Interessante. E como é que funciona hoje a sua dinâmica de gestão de integrações? Porque a gente vê, dependendo de CIO para CIO, a gente vê vários modelos assim. Hoje, como é que você está lidando com essa dinâmica de integrações que viram a coxa de retalhos e furos e tampa de estampa? Hoje a API tem sido uma discussão no momento, principalmente para empresas mais amplas como vocês. Perfeito. Eu vou fechar um pouquinho desse contexto, olhando um pouco mais para dentro de casa, né? Mas a gente já vem investindo, até pelo nosso contexto de incorporação, integração entre sistemas, é base do nosso... Eu tenho folha de pagamento de um fornecedor, eu tenho um RP próprio, eu tenho RPs de outros parceiros, eu tenho CRMs, eu tenho CRMX, mas para o processo de atendimento e suporte é uma outra solução. Desculpa te interromper, mas você me deu um estalo aqui. Você tem tanto sistema, você tem fornecedor de sistema? Porque você tem tudo em casa. Um ponto que a gente discutiu bastante, e acho que hoje está bem pacificado entre nós, é que o nosso foco do nosso produto é no varejo. Boa. E eu sou uma empresa de software e serviço. Nesse contexto, não adianta eu querer casar uma solução que eu entrego para o varejo e adaptar para uma empresa de software e serviço. Boa. São soluções diferentes. Pensei que, tipo assim, eu vou contratar um fornecedor. Gostei do serviço dele, vou comprar. Vou comprar uma. Brincadeira. Fala pessoal, tudo bem? Tô interrompendo o seu episódio para te contar uma novidade. Agora o Papo de Seu é patrocinado pela Minimal Club, uma empresa de moda masculina que está revolucionando o mercado. Ela conseguiu unir o estilo de moda minimalista com inovação e tecnologia em vestuário, para trazer para você executivo o mais alto padrão de qualidade com versatilidade e sofisticação. Se você quiser conhecer mais, entra no site minimalclub.com.br e aproveita o nosso cupom de desconto, Papo de CEO 15, que te dá direito a 15% de desconto na sua primeira compra. Vai lá que é só sucesso. Voltamos à nossa programação normal. Mas voltando aos APIs. Isso. E até pegando carona APIs, integrações, existem muitas dessas soluções especialistas que me ajudam a acelerar o meu negócio. Então, a gente vem trabalhando cada vez em plataformas de digitalização, juntamente com grandes parceiros da nossa operação, que têm nos ajudado a evoluir nesse contexto, né? E cada vez mais investindo em plataformas que exigem menos desenvolvimento. Cada vez mais olhando o processo, olhando low no code, né? Sim. E alguma coisa que trabalhe com API aberta, integrada, com segurança e etc., que eu possa trabalhar com N soluções. E, gente, assim, hoje você sabe disso. O fornecedor XP, não vou falar nome, mas fornecedor XPTO, aí ele tem a solução do CRM dele e você se integra com... Eu me integro, tá aqui, a API, tem um parceiro, tem um plugin. Então, isso tornou muito mais simples, muito mais viável, muito mais ágil e reduz o nosso investimento no tempo de aquisição e resposta ao negócio. Sim. Né? Então, cada vez mais que a gente busca digitalização, a gente busca plataforma, a gente busca parceiros que atendem o nosso volume numa complexidade de uma empresa de software e que tem uma tecnologia mais atualizada e que nos dá maior segurança, é o caminho que a gente busca para poder atender com agilidade, com rapidez as nossas operações. Boa, legal. Uhum. E também pensando um pouquinho nessa parte que vocês compraram muitos sistemas, compraram muitas empresas, tiveram que integrar. Vocês sofreram em 2020, talvez? Foi 2020 a compra da Estônia? 2020 foi um processo de aquisição. Isso. Em 2020 vocês foram comprados. Exatamente. Tipo, então vocês literalmente já sofreram tudo. Compraram um monte, foram comprados. Pela Stone, né, que adquiriu vocês numa compra que mexeu o mercado, foi super legal até de acompanhar. E agora você se vê no desafio também de ter uma outra frente que vocês, muito provavelmente, até para uma estratégia, vocês devem estar se integrando em vários tipos de serviços, né?
Como é que está sendo isso? Uhum. Eu acho que, primeiro, após o processo de incorporação, a gente viu várias matérias, o quanto que isso era benéfico para o mercado e para nós. E a gente vivenciando essa oportunidade dentro de casa e vendo o quanto que a gente tem de oportunidade para melhorar a experiência na ponta, integrar soluções, trazer agilidade para o varejista. Poxa, isso aí brilha os olhos e cada dia que a gente se vê nesse desafio, a gente vê o quanto a gente tem de oportunidade. E volta na máxima de integrar pessoas para integrar sistemas, mas isso é o nosso dia a dia e isso motiva, é gasolina para a gente poder, né? E realmente foi algo bastante diferente, né? O processo de ser comprado nos ensinou bastante para que a gente pudesse continuar o processo de aquisição e incorporação, né? Certamente a gente reviu alguns modelos e a gente está mais maduro hoje por essa experiência que a gente passou, né? Quando você coloca o ponto de vista de integração, a gente tem que ver o conceito de eficiência. Sim. Né? Para que eu busque a eficiência da operação como um todo, eu, primeiro, preciso olhar isso como uma folha em branco. Não ter amarras com relação à minha área, o meu silo, a minha tribo, a minha squad. É uma folha em branco. Vamos desenhar o que é melhor para a companhia. Vamos fazer o que é melhor para a empresa. Vamos fazer o que é melhor para os nossos clientes. Vamos fazer o que é melhor para todas as nossas pessoas. Né? Boa. Nesse contexto, e todos os desarmados de qualquer armadura, qualquer defesa relacionado a isso, a gente consegue olhar para essa folha em branco e desenhar a nossa história, né? E a nossa história parte de uma construção de 5 anos. Então, o que a gente está buscando? Maior eficiência do nosso negócio, Sim. né? Com maior resultado, com maior integração das nossas soluções. Quando a gente tem esse ponto focado ao nosso cliente, né, no resultado, na satisfação final, fica muito mais simples tomar as decisões, né? Então, é natural, num processo que a gente aprendeu com a incorporação, e tanto o Lynx quanto o Stone, e agora juntos a gente olha isso como oportunidades de eficiência. Então, tem uma linda história pela frente, certamente vocês ainda vão acompanhar bastante aí na imprensa. Legal. Eu acho que uma das coisas mais legais que a gente vê nesse processo de crescimento da Lynx e Stone são empresas que de fato são brasileiras e que estão ganhando uma musculatura para brigar a nível mundial, né? Hoje a gente já vê alguns passos em relação a isso. E como é que está funcionando esse crescimento até para outros países? Como é que está acontecendo? Vai acontecer mais forte? Não? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Nós já temos operação em outros países do ponto de vista de software. A gente vem ganhando musculatura e proximidade. Acho que a gente aprendeu bastante, né? Desde que a gente teve a galera da NAPSE junto com a gente. Eles nos ensinam bastante. Acho que a gente também consegue colaborar e ensinar um pouquinho, né? São amigos, são pessoas maravilhosas, estamos sempre juntos, né? E a gente vem aprendendo, né? Como que opera fora do território nacional, né? Eu já vi vários casos de várias empresas, né? Que são casos de sucesso, né? Quando a gente olha a atuação em outros países e outras empresas que patinaram muito e realmente, mesmo por aprendizado, voltaram atrás ou fizeram algum tipo de movimentação. Então, certamente a gente tem um mundo como uma oportunidade para todos nós. É um sonho grande, né? E a gente tem um grande aprendizado, né, para a gente poder fazer o básico bem feito, organizar bem, estruturar bem, buscar as eficiências necessárias, buscar tudo aquilo que a gente precisa para poder ter a nossa operação sempre saudável, sempre organizada, nosso time muito bem cuidado, né? E dar os passos necessários, né, à medida que isso faz parte da nossa estratégia de jogo. Hoje, quantas pessoas você tem em headcount lá no teu time? Nós estamos falando do meu time em si, eu estou falando de 180 pessoas, né? Quando eu estou falando da operação Stone como um todo, eu estou falando quase de 15 mil pessoas. 180 pessoas,
para cuidar da tecnologia corporativa Tá. Lynx, né? Perfeito. Gente, a pampa, hein? Bastante. E, putz, assim, sendo bastante sincero, um time de garra, eu tenho um orgulho tremendo de poder liderar e pertencer a esse time, aprendo todos os dias. Sempre tive comigo que, longe de querer saber fazer tudo, isso é, né, utopia, nunca vai acontecer. É. Eu trabalho com muita proximidade, acho que busco sempre trazer as ferramentas necessárias, buscar junto com o time as ferramentas necessárias, aprender muito com todos, né? E aprender no sentido de crescer, aprender no sentido de olhar o que importa, é a empresa, são as pessoas, são os nossos clientes. Aqui tem que estar o nosso foco, né? Aqui que tem que estar o nosso olhar. O diferencial é que trabalhar numa empresa de tecnologia com tecnologia, você é desafiado todos os dias, né? Eu costumo brincar, poxa, às vezes eu me sinto um cozinheiro lá, tô fazendo um prato, quando eu olho lá para fora, lá que eu vou servir, é um monte de chefe me esperando para dar pitaco no prato, né? Esse é um ponto. Do outro ponto, um monte de pessoas, um monte de colegas, amigos, que me ajudam, me desafiam todos os dias no meu crescimento, né? Na minha carreira, no meu time. Então, ter esse contexto para mim é sensacional. É uma grande oportunidade. Que eu tenho que discutir sobre muitos assuntos, sobre muitas tecnologias, sobre muitos cenários, todos os dias. E com pessoas que entendem desse cenário. Pessoas que entendem dessa situação. Que é a atividade fim de vocês, também é a atividade meio que você aplica, né? Exatamente. Isso é bem engraçado, porque lá na Hyper a gente vive isso também. E é mó barato, né? Porque as próprias pessoas que desempenham a atividade fim já conseguem entender quais são os problemas da atividade meio, né? E então a discussão sobre melhorias, sobre novos projetos, ela é muito madura, né? Eu acredito que você também deva viver isso, né? Algumas discussões são muito simples. Eu falar sobre metodologia na mesa, né? Eu falar sobre boas práticas na mesa, eu falar sobre alguma estratégia técnica para poder resolver aquele problema, é uma discussão mais simples. Sim. Está na língua das pessoas, né? As pessoas estão ali na mesa. Por outro lado, né, o desafio de sempre buscar a máxima, buscar aquilo que vai atender a todos, de uma forma que a gente seja eficiente, né, que não podemos nunca esquecer esse contexto, mas que a gente consiga buscar as melhores práticas, a segurança, né, a governança, e tudo isso numa balança que precisa pender de forma igual para a agilidade, né? Você desenvolver é natural, essa discussão é diária e acho que é super saudável, né? Como que você consegue manter a agilidade com todas as suas questões do lado, que você precisa seguir processos, né? Boa. E você tem esteiras a serem seguidas, você tem governança, você tem alçada, você tem... Então, como que você trata a gestão de mudança com ágil? Como? Né? Como é que você... Exato. Né? Não é fácil. É um processo que deve ser seguido. Mas que se você buscar automação, se você usar cada vez mais os recursos que hoje são disponíveis, né? Em esteiras, com a nuvem, com a tecnologia existente, o conceito de DevOps te ajuda a vencer grandes problemas de um processo de mudança com agilidade, né? Então, estou falando um pouquinho em alto nível, sem referenciar a ferramenta, uma metodologia específica, mas se você cada vez buscar a automação, a ferramenta, a inteligência, a tecnologia do seu lado, você vence esse contexto. Cada vez mais discutir a eliminação de processos manuais que vão tirar o processo ágil desse contexto, né? Então, se eu precisar fazer um formulário que vai ter que passar por 5 pessoas para aprovação, e além de toda a homologação, todos os requisitos necessários tem que ser checados pelas pessoas. O tempo de criação de uma mudança até a execução dela, eu demoro mais de um dia, né? E hoje isso é muito tempo.
muito tempo, né? Pela quantidade, não vou ter um número exato aqui agora, mas de deploys que a gente faz diariamente, isso acaba tornando o processo menos ágil. Sim. Beleza, então galera, vamos lá, vamos olhar para o lado contrário da balança. Como é que a gente consegue trabalhar de uma forma que a gente vai dar agilidade, dar velocidade, mas manter o complexo, né? Eu tenho essa ferramenta, eu tenho essa tecnologia, eu tenho essa forma, eu tenho esse processo. Legal, então vamos amadurecer nisso, vamos testar, vamos criar POC, vamos fazer a coisa de uma forma que a gente tire essas amarras do nosso caminho. E não olhar o processo de governança, não olhar o processo de compliance como um processo contra a agilidade. Eu acho que não é esse o olhar que a gente tem que ter. Inclusive, a gente discute muito com relação à qualidade e disponibilidade, e a gente discute com relação àquilo que a gente aplica em produção e que não gera um reflexo ou impacto ao usuário, né? Quando a gente tem processo, esses incidentes eles são reduzidos, né? Sim. Eles são naturalmente reduzidos, porque as pessoas começam a seguir etapas de qualidade da construção de software. Nesse processo, a gente passa por ciclos de teste que vão garantir que eu vou ter uma vida mais suave lá após eu colocar isso em operação. Como é que funciona hoje essa parte de rotinas de operação? Hoje você trabalha com ágil, usa Gira, ClickUp, o que você faz? Roda QA? Primeiro que eu tenho tudo, tá? De ágil a tradicional, um misto que dizem que alguns questionam se realmente existe, né? Quando a gente... Vou usar casos práticos para ficar fácil. Quando eu tenho uma iniciativa com a área de negócio, eu atender um cliente interno é muito melhor, muito mais rápido, porque eu estou do lado dele, estou dentro da reunião dele. Quando a gente fala da tecnologia voltada ao negócio, poxa, nosso time está lá dentro da operação de negócio, dentro da reunião do negócio, entendendo as dores. De lá nascem as iniciativas. Sim. Um projeto nunca é conduzido só por um time. Você precisa da área de negócio para poder operar com você aquilo, das diretrizes, É por isso que tem até um outro contexto, a gente tem uma Copa de Inovação, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que envolve processos e produto, né? Então, mas voltando na questão da esteira, eu uso Salesforce para abertura de ticket, eu uso Gira para esteira e projetos ágeis, eu uso Confluence como base de conhecimento e documentação, né? Mas a minha operação está ali dentro do Gira, está ali operando, está ali trabalhando, né? Toda issue existente é classificada, né, de acordo com o projeto, time e squad. Esse time tem um ciclo de operação com as áreas de negócio, a gente chama de playbook, que nada mais é do que uma reunião em um tempo decidido e acordado com as operações. Existem reuniões são semanais, quinzenais, outras mensais, depende do ciclo. São cerimônias. Esse playbook faz o quê? Eu dou a diretriz do caminho e da velocidade, né? E se a gente está operando de forma consistente, negócio e tecnologia. Então, esse encontro vai discutir estratégia da squad, né? Mas não é só squad de tecnologia, squad como um todo, né? Então vamos falar especificamente de times de vendas, ou times de serviço, ou times de faturamento. São squads. Quando você tem a tecnologia do negócio assumidas dentro desse playbook, você consegue fazer os acordos necessários conectados à necessidade da operação, né? Então o playbook funciona dessa forma. É uma cerimônia que acontece de acordo com um prazo definido pelas áreas, onde nós temos lideranças muito bem claras, papéis muito bem definidos, e ali se discute para onde a gente está indo. A direção é aqui, a velocidade é tal, a priorização é dessa forma. Baseado nisso, a gente segue a esteira tradicional, a planning, onde o negócio volta para a mesa, né? E aqui tem um encontro. A gente não fala somente de evolução, a gente fala também de corretivas, de incidentes, etc. E como que a gente vai operacionalizar, como a gente vai priorizar as demandas dentro da sprint.
O tempo da sprint também é um acordo existente entre o negócio e a operação, porque eu tenho janelas de freezing, eu preciso respeitar isso, né? Tem períodos, e aí não é o freezing, parou o sistema, ninguém mexe, não. Eu tenho freezing identificado a cada operação. Quando eu olho folha de pagamento, tem um contexto. Contabilidade tem um outro contexto, né? Então a gente tenta adaptar ao máximo para poder atender sem o impacto à operação, né? Decidido essa play nesse período, né? As deles que estão rodando ali, mas a dele não roda só com o time de tecnologia. Roda O com time do outro. negócio está ali com a gente, porque tem impeditivo que eu dependo do negócio para poder seguir. Legal, legal. Então existe uma integração muito forte de cerimônias com todos os times. E o ponto que eu sempre reforço com o time é ter muito claro a classificação dessas issues, apps e etc, né? Mas mais que isso, combinar muito bem o conceito de pronto. Você vai combinar issue, tá com a operação, escreva qual é o conceito de pronto. Porque o conceito de pronto é muito relacionado, né? Então, combine, escreva, valide, porque lá na frente, quando você for rodar a sua retrô e a sua review, você olhar, for aprender com na final da sprint antes da próxima plane, que a gente também, cerimônia ágil padrão, né? Vamos dizer assim, né? E que você tiver um questionamento daquilo que você está entregando, você volta no conceito de pronto e vê se você seguiu. Isso não pode escapar ao longo da sprint. Porque se você está correndo a sprint com o seu cliente do seu lado, acompanhando a dele, trabalhando lado a lado diariamente, se você chegou aqui e tem descolamento, opa, lição aprendida, vamos entender o que está acontecendo, mais um passinho para o time de maturidade, próximo sprint. Golaço. Então, o que eu sou apaixonado pelo conceito ágil é essa questão de você aprender com os seus erros, com os seus acertos e buscar a melhoria a cada sprint. E eu falo para o time, não tenta resolver o mundo, escolhe um tema, no máximo 2. Olha, a gente vai fazer diferente isso. Só não deixa perder aquilo que você evoluiu. Né? Total. Senão você vai dar passo para trás. Então, se você quiser abraçar o mundo, você não vai conseguir. Olha com critério o que você precisa evoluir, combina com os seus colegas aonde vocês vão botar foco e dá o próximo passo. E você falou uma coisa bem interessante que é o playbook. Cara, lá na Hyper a gente é aficionado por playbooks. Assim, a gente trabalha sempre querendo playboocar coisas para facilitar o entendimento e a inteligência sobre aquilo, né? E eu acho que isso é uma coisa bem legal que você acabou de citar, porque em cima disso você consegue criar vazão para novos times, você facilita a entrada de novas pessoas e você também facilita e mitiga dúvidas. Então acho que o playbook é muito legal. E aí você também falou de definição de pronto, né? O definition of done, definition of ready. Cara, quando você consegue fazer isso, o teu jogo muda, é game change. Sim. Porque você, primeiro, evita a refação é custo, né? Você consegue, inclusive, se alinhar com gregos e troianos, porque ali o jogo ficou claro. E o mais importante, eu acho que o time trabalha de forma mais coesa. Você tem menos atrito, né? E é bom ver você falando sobre isso. Mas eu queria saber também sobre outros tipos de dinâmica sem ser o ágil. Você disse que utiliza, todas as empresas enterprise acabam tendo que utilizar, não tem como a gente falar, vamos implementar ágil 100% em tudo. É um desejo. Perfeito. Mas muitas vezes não é possível, ainda mais em determinado espaço de tempo. Mas como é que você lida e quais são os tipos de projetos que você acaba não tendo que usar o ágil como... Só para contextualizar e dar um exemplo para os times. Quando você fala de um contexto de incorporação, né, é um modelo um pouco mais cascata, tradicional. Incorporação. Porque existe um contexto de você trazer a empresa de incorporada e quando você olha, você tem que trazer como se fosse uma esteira. Sim. E adaptando o seu processo. No dia do Go Live, é uma virada, e não é uma virada única, né? Virei a folha, virei o CRM,
virei o atendimento, virei o faturamento, virei novas vendas, né? Isso segue um contexto, como se fosse uma esteira, né? Então, a nossa característica e a nossa estratégia e daquilo que a gente aprendeu, Sim. ganhou maturidade, é que nesse contexto, o tradicional, ele está mais conectado. Ele nos ajuda melhor a responder a esse tipo. Porque eu olho metodologia como uma caixa de ferramenta. Você vai lá e faz a adaptação e traz para seu contexto aquilo que... Então, vou dar um outro exemplo. Nós temos dentro da companhia um mapa estratégico, onde estão todos os projetos estratégicos da companhia, onde a gente elabora as metas do time, etc. E isso vai ganhando força. Isso já faz parte do nosso contexto, né? Ano após ano. A leitura do mapa estratégico é mais tradicional. Sim, total. E os projetos estão embaixo rodando, e é um misto de ágil, tradicional. E como que eu faço essa tradução? Né? Como é que eu trago para dentro de um mapa estratégico eu tenho uma visão um pouco mais tradicional de projeto, um percentual de conclusão de uma frente a qual eu rodo ágil? Né? Complexo. Então, essa complexidade está no nosso dia a dia. A gente encontra as formas, as métricas, não existe uma receita de bolo. Você olha aquele contexto e estabelece a melhor forma de você fazer a apuração e o controle e garantir que você está com a melhor visão relacionada àquele projeto, para que na tradução você tenha uma visão no nível estratégico. Né? Então, eu tive muita sorte, estou há 7 anos na empresa, então passei pelo nível de entregar o projeto no tradicional, no ágil, fazer a tradução, participar do mapa, e hoje, né, na posição que eu estou já na posição do N1, que está lá olhando os projetos como um todo e apoiando as áreas, né, que aí vem um outro contexto. A gente não tem uma visão de um... O pessoal, quando eu devo falar isso, deve imaginar uma sala cheio de pessoas com caras más, né? Você vai apresentar, você vai perder o seu fígado. Não é isso. O que a gente procura nesse contexto? Ajuda. Sim. Você tem um projeto, esse projeto é estratégico para a companhia, e a gente sabe o quanto você está tendo dificuldade para poder escalar, para poder se atracionar. Aqui é o lugar que você vem pedir ajuda. Fala pra gente o que está acontecendo, mas fala com clareza, fala com verdade. E se tiver algum problema, tá aqui, ó. Tá o Luiz, tá o par do Luiz, tá não sei quem, todas as pessoas estão aqui para poder ajudar você. Traz informação. Boa. Então, esse contexto de buscar ajuda, né? Claro que é um fórum com pessoas, sim, né? Então, o nível de conversa é uma discussão, né, que não vai entrar num nível, talvez num detalhe que faz o dia a dia da operação. Mas se você souber levar bem a mensagem, você tem todo o apoio necessário da organização como um todo para fazer aquilo dar certo, para fazer aquilo acontecer. Né? Então, isso também é parte. Só que numa companhia, numa empresa de software e tecnologia, a gente não pode esquecer da inovação. Outro ponto muito importante para a gente discutir. O nosso projeto, a nossa estratégia, a nossa visão, ela tem que estar conectada com inovação. Né? A Lynx, ela recebeu, né, ela foi top 5 recentemente num prêmio de inovação. Né? A gente post na rede, né, todo mundo fez muita festa e tal. E a gente tenta trazer para o nosso time, para a nossa operação, a cultura da inovação. Né? Então, de que forma? Hackathon. Né? Então, vou dar um exemplo prático. Semana que vem, a gente tem uma porrada de hackathon. Hackathon acontece a todo momento, tá? Mas existe um hackathon nosso oficial. Né? Certo. Meu time, toda a galera, a gente se ajunta presencial, vai todo mundo para a mesma... As pessoas estão em várias partes do Brasil, vem todo mundo para cá, a gente... Vai ser um hackathon interno. A gente toma conta do andar inteiro ali do Birma, onde a gente tem o nosso escritório da matriz da Lynx, né? Dessa vez vai ser um andar, vai ser um andar, o outro andar, metade do andar, sei lá, estamos tomando conta. As pessoas vêm com o sentido de inovar. Legal. Né? Trazer conexões de ideias que elas trabalham não só com elas, não é a squad de CRM. Não, meu amigo.
qual é a tua ideia e aonde você vai encontrar pessoas nas outras squads para te ajudar a fazer aquilo acontecer. Porque pode ser que o que você esteja trabalhando seja uma inovação focado em IA, né? Então vamos falar a moda da agora. Então tudo é baseado em inteligência artificial. Você consegue fazer sozinho? Você não vai precisar de um cara de segurança, você não vai precisar de um cara de dados, você não vai precisar de um cara da aplicação. Então ele tem que montar uma equipe mista, né? E ao montar essa equipe mista, ele participa de um projeto de inovação, num hackathon, onde ele precisa, de forma tradicional, passar lá 3 dias lá, mão no código, e vai para a defesa do projeto, e a gente leva isso de uma forma bastante divertida ao longo dos dias. É uma energia maravilhosa. Estou muito empolgado com a semana que vem. E o outro ponto é uma Copa de Inovação. A gente chama de Innovation Cup, a gente já faz isso há 7 anos, né? Desde que eu entrei na Lynx, eu participei de todas as inovações, todas as edições, né? Que legal. Comecei lá com uma menção honrosa, não tinha nem prêmio para o projeto que eu fiz, recebi uma menção honrosa. No segundo ano, participei de uma forma diferente, terceiro ano levei o primeiro lugar. Aí hoje eu não posso mais fazer nada, porque eu já faço parte da banca organizadora, então eu não posso participar mais. Eu só fico do lado de cá torcendo pela galera. E a gente dividiu de forma muito inteligente, a gente aprendeu nessas 7 edições, como trabalhar esse contexto de Copa de Inovação, né? Então a gente divide em 2 categorias. Uma se chama produto e outra se chama processo. Quando eu olho o produto, eu estou focando especificamente ao meu cliente externo, buscando inovação do ponto de vista de produto. Aquilo que eu estou querendo de novo, aquilo que eu estou quebrando fronteira, aquilo que eu estou integrando soluções. De novo, máxima. O sistema se integra porque as pessoas se integram. Se eu tenho uma Copa de Inovação que busca a integração, eu estou motivando inovação, integração e solução focado no meu cliente. O produto faz isso. E outra é processo. E quando eu falo processo, não é só inovar em tecnologia. O time de atendimento e suporte do cliente pode inovar. O time de auditoria pode inovar. O time de faturamento, o time de cobrança, o time da contabilidade, o time de RH, todos podem inovar. Total. Que é processo. Eles podem inovar com contexto de projetos que estão na área deles, ou eles podem se unir a outras áreas e fazer um grande projeto de inovação. Até porque esse cross de conhecimento é que acaba agregando no processo do innovation. E quando a gente fala de inovação, não é o contexto que eu vou olhar a tecnologia, não é isso. É inovação. Vou dar um exemplo. Houve um primeiro ganhador de processo ano passado, foi um projeto envolvendo o time de faturamento e o time de tecnologia. Qual era a problemática? Nesse processo de incorporação, a gente tinha uma série de contextos de faturamento, né? O cliente comprava produto A, produto B, produto C, produto D. Isso virava uma porrada de nota na vida do cliente. A gente tornava a vida do nosso cliente um inferno. Total. Porque o cliente, quanto mais comprava da gente, mais a gente complicava a vida dele. Então, peraí, gente, nós precisamos criar o projeto Um Cliente, Uma Nota. Sendo bastante sincero, do que o time me apresentou, em desenvolvimento de código, foram 5 linhas. Jesus. Impacto do processo, NPS histórico. O foco do cliente não estava em resolver tecnologia, estava em melhorar a vida do nosso cliente e impactar o nosso NPS. Boa. E todo mundo olhou para o mesmo contexto. A gente vai inovar em cima daquilo que a gente tem nas nossas mãos. Sem orçamento adicional, sem discussão que eu estou sem gente, falta de recurso, sem discussão que eu estou sem tempo, sem discussão que é difícil unir as áreas, integrar as pessoas, né? Gente, esse é o nosso desafio. Tá aqui, tá na nossa mão, a gente pode fazer isso. A galera acreditou, a galera confiou e a galera fez acontecer, né? Então, quando você dá essa oportunidade de inovação num contexto aberto, num contexto amplo, e motiva através de copas, através de conquistas, né? Através de gains dentro da companhia, você acelera o processo de inovação conectado com aquilo que a gente traz de estratégia, né? Então,
esse contexto, esse balanço que a gente vai buscando é que vem transformando, é que vem trazendo a nossa história de 37 anos da Lynx, né? Que a gente vem aprendendo ano após ano como fazer cada vez melhor. Eu tenho certeza que muitos colegas que vão ouvir a gente falam, pô, mas vocês poderiam fazer mais isso, melhor aquilo, outro. Tenha certeza que sim, mas a gente está sempre olhando para frente. A gente está sempre olhando num contexto de buscar a inovação, de buscar a conexão, a integração das nossas pessoas e o foco em pessoas, em clientes que também são pessoas, né? Então, essa conexão para mim é muito intensa, né? Legal. É interessante se citar sobre Hackathon e Open Innovation, porque a Hyper faz isso também. Show. Então, a gente acaba atuando em empresas, ajudando a trabalhar no processo de Open Innovation, workshops, hackathons e várias coisas muito legais. E o que eu mais vejo nesse sentido é que é um custo muito baixo para um upside muito alto, né? Você teve um NPS histórico, você teve que orquestrar um hackathon, tudo bem, organizar, existe um custo nisso de tempo e dinheiro, claro, mas se você for parar para pensar o quanto você ganhou muito aí, né? Assim, é inconcebível você pensar o quanto você acaba agregando na empresa a um custo muito baixo para um ganho muito alto, né? Eu tô tentando aqui encontrar um número de quantas vezes de benefício eu tenho em cima daquilo que a gente investe. Você mexeu. Eu não tô conseguindo, sério, eu não tô conseguindo encontrar um número, porque existe todo um contexto de investimento das pessoas em querer fazer melhor, em querer se integrar mais, em querer buscar pela melhoria. Então, além dos projetos que estão ali, primeiro, segundo, terceiro lugar em cada uma das categorias, né? Você tem um ganho não direto entre as operações que se movimentam também por a Copa e causam esse sentimento de buscar inovação cada vez mais. Então, realmente assim, eu não consigo referenciar quantas vezes eu tenho de retorno em cima de um pequeno investimento feito. Muito pequeno. Boa. Muito pequeno. Tá? Você não, né, não vou conseguir abrir um número aqui, né? Mas se eu fosse olhar o todo de premiação com tempo da gente, eu diria que é um investimento de coração. Se tiver que fazer final de semana, madrugada, nas férias, tô dentro. Tá? E eu tenho certeza que se eu perguntar isso para qualquer pessoa ali dentro que está junto com a gente, a resposta vai ser absolutamente a mesma. Porque isso tá no nosso sangue, isso tá na nossa cultura, isso tá no nosso dia a dia, né? Então, tá acima daquilo que a gente tá discutindo na mesa. Se eu estiver de férias, viajando fora do país, não tem problema, pode me conectar, eu vou participar. Tô dentro, né? Porque é algo que mexe com a gente, né? Muito legal. Cara, que papo ótimo, Luiz. Assim, muito bom, assim, tudo que você está trazendo. Queria te agradecer e chegar na fase final, porque a gente tem que voltar lá para a BDI. Mas, para a gente finalizar, eu queria que você desse, se possível, uma dica para uma pessoa que está entrando na área de tecnologia e que está no momento onde a empresa precisa, de fato, se estruturar, entender as novas frentes, as novas incorporações. Eu queria, na verdade, que se você pudesse olhar para o Luiz de 7 anos atrás, que acabou de entrar lá na Lynx, o que você diria para esse cara? Para a gente poder fazer essa analogia a pessoas que estão entrando em momentos similares seus e que podem estar passando por alguns desafios. Show. É interessante, né? A cabeça vai lá. Primeiro, educação. Invista, né? Ainda mais quando a gente trabalha em empresas de tecnologia, a gente tem uma capacidade e uma disponibilidade de treinamentos que, se a gente fosse comprar na pessoa física, não sai extremamente caro. Certificações, isso tá ali, é de graça. Cara, aproveita, vai para dentro, estuda. Eu sempre fiz muito uso disso. Legal. E o segundo é não ter medo. Muitas vezes a gente acaba tendo medo se vai dar certo, se vai dar errado, se a gente vai conseguir chegar lá, se eu não vou passar numa situação que vai me jogar para 10 passos para trás. Não tem. Acredita. Se você acredita naquilo que você está se desafiando, você já tem 50%, 60%, 70% daquilo conquistado.
que você vai fazer aquilo acontecer. Então, acredita em você, acredita naquilo que você quer transformar, busca capacitação, cai de cabeça e vai para cima. Vai para cima. Mostra realmente a sua vontade, o seu interesse e a sua disponibilidade. E por último, não menos importante, é respeito. Respeito aos amigos, aos colegas, às pessoas mais velhas, às pessoas que querem te ensinar. Sempre você vai estar aprendendo com essas pessoas. Se relaciona, respeite as pessoas. Quando elas estiverem falando, ouça, aprenda. Não queira falar além, não queira pular um nível, não queira saber mais que as pessoas. Em todo o contexto, mesmo nos contextos de maior dificuldade, você vai aprender. Então, aprendizado, foco, tira o medo, bola pra cima e respeita as pessoas. Cara, que aula, hein? Luiz, muito obrigado. Pessoal do Papo de CEO, Luiz, CIO da Lynx, um dos caras que vocês viram, pô, fora do sério. Obrigado de verdade. Acho que você deu uma aula aqui pra gente, cara. Eu fiquei meio compenetrado, assim. Vocês perceberam que eu fiquei meio compenetrado aqui no que ele tá falando. Isso. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Não deixem de curtir e compartilhar aqui esse episódio. Minhas redes sociais vocês já conhecem, Dario_Pérez. Por favor, se inscrevam aqui no Papo, porque a gente se predispõe a produzir conteúdos fantásticos para vocês. Esse é o nosso agradecimento que vocês podem fazer pela gente. E Luiz, se você quiser deixar também suas redes, LinkedIn de repente. LinkedIn se procurar por Luiz Martins, LA Martins, né? /LA Martins, vai me encontrar na rede. Instagram também, tô lá. Tô sempre postando alguma situação, alguma experiência, né? Compartilhando aí as conquistas dos amigos também. Curtindo também a conquista das pessoas. Tento ao máximo responder todas as mensagens que chegam ali. Às vezes não dá, peço desculpa se eu acabei falhando em algumas, mas estou lá. LA Martins, né? No LinkedIn sou eu. Boa, legal. Pessoal do Papo, é isso. Até a próxima. Fique ligado porque tem mais episódio no EBDI CIO 2023. Tamo junto.